Então, boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Muita paz a todos nós e que a espiritualidade amiga esteja conosco hoje a nos iluminar, porque, de fato, falar de progresso nesse momento em que estamos vivendo é uma tarefa muito difícil. E, por vezes, nos pegamos repetindo os mesmos discursos de intolerância, de desrespeito, de pessimismo, porque ainda nós, enquanto seres humanos imperfeitos, entramos nessas ondas vibracionais negativas que muitos insistem em alimentar e acabamos, por muitas vezes, a reproduzir esses discursos. E é por isso que nós rogamos à espiritualidade amiga que possa conduzir as nossas reflexões na noite de hoje, para que assim possamos perceber a lei de Deus atuando em nossas vidas. E essa lei, a lei de hoje, é a lei do progresso. Mas, de fato, se a gente for analisar o panorama social em que nós estamos vivendo, se nós formos analisar desde o começo desse ano de 2019, nós, enquanto humanidade, estamos passando por situações muito difíceis. Tanto nos nossos círculos menores, parece que as nossas famílias elas vêm demandando cada vez mais desafios de nós. Os ambientes em que nós circulamos, o centro espírita, os ambientes de trabalho, qualquer outro ambiente de convivência, parece que vêm sendo apresentados cada vez mais como os testes para as nossas vidas, os testes de paciência, os testes de tolerância e de tantas outras coisas. Então estamos sendo cada vez mais testados. E é por isso que nós resolvemos mudar um pouco o nosso roteiro, pegando a mensagem que foi lida inicialmente, em que o Espírito Emmanuel vai dizer que depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental em nossas vidas. Porque nós resolvemos sempre, numa proposta também de alimentar esse discurso egoísta da sociedade em que vivemos, de viver apenas em função das nossas vidas. Então, vivemos para conseguir o meu carro, a minha casa, o meu dinheiro, as minhas conquistas, e estamos cada vez mais nos fechando no nosso mundo de egoísmo. Então, para conseguir o que eu quero, não me importa mais se o outro vai sofrer, se eu vou ter que passar por cima de alguém, se eu vou ter que fazer algum ato ilícito de corrupção, porque o que importa é o que eu quero, e o que eu quero eu vou conseguir. E estamos vivendo nesse movimento de egoísmo profundo, mas é a doutrina espírita que, na sua característica de questionadora, de nos proporcionar reflexões, vai nos fazer olhar com um movimento contrário. Não mais apenas nós, no nosso egoísmo, que vamos ter a importância, mas depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental em nossas vidas. Porque vivendo também nesse movimento de estarmos fechados nos nossos mundos, nós esquecemos que nós fazemos parte da humanidade. E aí o Espírito Emmanuel, genial nessa mensagem, ele vai dizer que todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra nos pertencem de algum modo. Então não mais é a nossa família ali que mora na nossa casa que nos pertence, mas a humanidade nos pertence e nós fazemos parte dessa humanidade. E se nós fazemos essa humanidade fracassar, é porque nós temos a nossa contribuição. Se essa humanidade evolui, é porque nós também temos a nossa contribuição de alguma maneira. Os soluços, como ele vai dizer, os soluços de um hemisfério repercutem no outro. Estamos todos interligados. Talvez não percebamos, mas quando se fala na existência de um mundo espiritual, de estarmos mergulhados como se fosse numa banheira do fluido cósmico universal, tudo está ligado. O que acontece no Japão, mesmo que não conseguimos perceber com toda a nossa sensibilidade, mas repercute no que acontece aqui. O que acontece aqui repercute em outros lugares do mundo. E aí que repercussões?
nós estamos estimulando para o mundo. Porque, de fato, se somos esses emissores de energia que interferem no mundo, que atitudes nós estamos tomando? E o que é que nós estamos fazendo? E é por isso que nós gostaríamos de refletir um pouco sobre a lei do progresso, e antes de a gente começar de fato as nossas reflexões, gostaríamos de fazer uma pergunta que fosse respondida com muita sinceridade. Quem de fato acredita que a humanidade de hoje está melhor do que a humanidade de ontem? De verdade. Tá bem, obrigado. Então, nós vivemos numa sociedade também em que nós vamos escutando, conversando com as pessoas, escutando, e tem muita gente que diz assim, não, mas no meu tempo, tal e tal coisa era melhor. A educação que os meus pais me davam era melhor, não tinha aquela violência toda, aquele discurso todo. Então, nós vemos um primeiro grupo de pessoas que vive arraigada ao passado. Ou seja, o passado sempre vai ser o melhor. O futuro não, o presente está sendo péssimo e o futuro ninguém olha para ele. Nós vamos ter um segundo grupo de pessoas que são aqueles otimistas demais. Aqueles que só dizem, não, mas o futuro vai ser melhor, o futuro vai ser melhor, o futuro vai ser melhor. E aí, ou eles ficam sentados numa cadeira esperando que o futuro seja melhor, ou ficam presos nessa ilusão de que o futuro vai ser melhor e quando vem uma coisa difícil, não sabem lidar porque achavam que o futuro ia ser melhor e de fato não estava sendo. E nós temos também um terceiro grupo, daquelas pessoas que não acreditam mais em nada, nem no passado, que o passado já tem coisas muito ruins, nem acreditam no futuro e estão esperando que o presente traga algumas coisas para ela. Mas a doutrina espírita nos faz ver mais um ponto, ou para sermos mais um grupo de pessoas que, de fato, olham para o passado e questionam sobre ele, vendo o que pode ser aproveitado desse passado, mas na ideia de que o passado jamais voltará. Não podemos viver na ilusão de que vamos voltar a um passado que não existe mais. Um passado em que nós vemos os reflexos agora no presente, mas que sempre será passado. E desse passado, o que é que a gente pode extrair? A gente pode extrair algumas coisas, mas se é passado, é porque mudou. E se mudou, é porque precisava ser mudado. Porque quando a gente fala de lei do progresso, a gente acredita que coisas precisam ser mudadas para que haja o crescimento da humanidade. E se o passado veio, mas que estamos vivendo nesse futuro do passado, é porque coisas precisavam ser mudadas. Mas precisamos também olhar para o presente e viver esse presente. Porque quem vive no passado e se culpa, ele estabelece, ou ele fica com uma atitude muito depressiva. Porque se olha para o passado, muitas vezes se culpa também por esse passado, e aí fica nesse movimento. Mas quem olha só para o futuro, se constitui numa atitude ansiosa, porque é aquele que não vive o presente e que fica só pensando no que virá depois. O que é que virá depois? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? O que é que vai acontecer? Então, nós precisamos começar a estabelecer esse equilíbrio de olhar para o passado, de olhar para o futuro, mas também de viver o presente. E esse presente é o que mais está nos angustiando. É um presente em que nós estamos vivendo de profundas mudanças. E é aí que na pergunta 783 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele faz um questionamento que diz: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E os espíritos respondem: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, uma resposta muito clara, de que, de fato, nós sempre progredimos, mas esse progresso pode ocorrer de uma maneira rápida ou pode ocorrer de uma maneira lenta. E se ele está ocorrendo de uma maneira lenta, sem ser no tempo de Deus, e aqui ele diz que a justiça divina sujeita o homem de tempos em tempos a abalos físicos ou morais que o transformam.
Mas nessa questão, que nós acreditamos ser mais relevante ainda do que a resposta, é o comentário que Allan Kardec faz dela. E ele vai dizer assim: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Ou seja, como o nosso amigo falou aqui no começo, existe uma finalidade para nós enquanto espíritos, que é a de atingir a perfeição, é a de evoluir, é a de crescer. Além dessa finalidade máxima que Joana de Ângeles fala, que é atingir a felicidade, nós temos finalidades momentâneas e finalidades menores, entre aspas, quando nós falamos das missões que nós exercemos aqui na Terra. Todos nós viemos do plano espiritual enquanto espíritos reencarnados, que trazemos uma bagagem de outras existências, nós viemos com uma missão aqui na Terra. Então, nossa vida tem uma finalidade e cabe a nós descobrirmos qual seria essa finalidade. Mas, muitas vezes, nós queremos brigar com essa finalidade, ou nós não queremos aceitar que essa finalidade exista. E aí Deus, como Allan Kardec disse que o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, Deus vai movimentá-lo para atingir a finalidade a que ele é sujeito. E no comentário, Allan Kardec continua dizendo que o homem se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Então, olha que imagem interessante que Allan Kardec traz. Primeiro, ele vai dizer que as revoluções morais, assim como as revoluções sociais, elas são necessárias e elas são infiltradas nas ideias pouco a pouco. E o momento, de fato, em que nós estamos vivendo socialmente é um momento de profundas revoluções sociais e morais. É um momento em que nós nos questionamos sobre os nossos valores, é um momento em que nós questionamos sobre os nossos ideais e que nós perguntamos assim: não, mas por que fulano está aqui e o outro fulano está ali? Por que um está acima e um está abaixo? E a gente começa a se questionar. E essas revoluções, elas nos causam muita angústia, porque elas nos tiram do lugar de conforto. E antes, o conforto que o passado dava, porque o passado dá aquela ideia, dá aquelas ideias prontas, bem estabelecidas, que está tudo organizado, mas o presente é um presente das revoluções. E se o presente é um presente das revoluções, dos questionamentos, é porque é um presente que precisa ser mudado. Porque Allan Kardec traz a imagem de que são necessárias essas revoluções para o desmoronamento do carunchoso edifício do passado. E é como se nós vivêssemos, a nossa sociedade fosse uma casa, e vamos pensar assim numa casa de madeira, que é mais fácil de a gente imaginar a sua destruição. Né? Então é uma casa de madeira em que nós estamos jovens, construímos aquela casa de madeira, e de fato aquela casa, ela cumpre as necessidades para nós. Então, nós temos um fogão novo, uma geladeira nova, está tudo muito bem, a madeira está nova, os cupins não corroeram essa madeira ainda, então o chuveiro não está entupido, ele funciona muito bem, está tudo tranquilo, satisfazendo as nossas necessidades. Mas existe algo que nós nunca podemos fugir dele, que é o tempo. Então o tempo vem, e o tempo traz sol e chuva, e aquela casa que antes era uma casa nova e muito bonita e que satisfazia todas as nossas necessidades, vai ficando obsoleta. Então, o nosso fogão, que antes era de 6 bocas, agora só funciona 4. Né? O nosso chuveiro já não dá conta também do banho. E as coisas começam a quebrar e os cupins começam a corroer a madeira da casa. E a gente vai tomar uma decisão. Porque nós não podemos ficar na casa que está se desmoronando. E da mesma forma é a nossa sociedade. São necessárias essas revoluções
para que esse carunchoso edifício do passado, para que esse edifício do passado, corroído pelo cupim, corroído pela ação do tempo, se desmorone, para que seja construído outro em seu lugar. São necessárias essas revoluções, essas bagunças, entre aspas, para que algo novo emerja. Mas para algo novo emergir, é necessário que algo velho morra. E nós precisamos trabalhar muito essa questão do nosso apego às nossas ideias. Porque nós temos um apego muito grande às nossas ideias. E aí vem um outro para questionar as nossas ideias e nós dizemos, não, é assim que eu penso e é assim que vai ser para sempre. É aquela ideia do eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Mas vai chegar um momento em que vai ser necessário que nós mudemos a nossa posição. Porque a vida corre, a vida anda. E a lei do progresso age em nossas vidas para que nós nos tornemos melhores. Porque esse edifício do passado, que já serviu em algum momento, que já foi útil em algum momento, ele não é mais. Porque surgem novas necessidades, surgem novas aspirações. E assim é o nosso planeta. E a gente fala de um planeta que está entrando na categoria de um mundo de regeneração, está saindo de um mundo de provas e expiações, está entrando no mundo de regeneração, mas a gente esquece de que só será um mundo de regeneração se os espíritos que aqui habitarem forem regenerados. Se ninguém morasse na casa, se ninguém morasse nesse planeta, como é que ele iria evoluir? Se ninguém morasse nesse planeta, não existiria mundo de provas e expiações, não existiria mundo de regeneração, porque ninguém moraria aqui. Então é só mudando a humanidade que se muda o planeta. E é por isso que nós insistimos nas nossas reflexões de que o que precisa ser mudado não é o que está fora, não é aquilo que está bagunçando do lado de fora, mas é aquilo que está bagunçando do lado de dentro. Porque se nós vemos uma sociedade enlouquecida, é porque em algum ponto nós também estamos enlouquecidos. Nós também estamos alimentando o ódio. Nós também estamos alimentando a inveja. E aí nós vemos as brigas que as pessoas estão tomando pelos seus partidos, pelas suas ideias, porque ninguém sabe mais conviver com as diferenças. Nós não sabemos conviver com as ideias do outro. E aí, quando o outro não tem uma ideia da gente, o que a gente faz? A gente saca uma arma e mata. Ou se a gente não tem uma arma para matar, a gente tenta sabotar aquela vida daquela pessoa da maneira que a gente achar que for necessária para que ela caia. Só porque ela não concorda com as ideias da gente. E quantos nós estamos vendo assim? Porque nós, enquanto humanidade, nesse egoísmo em que estamos vivendo, nós não estamos parando para acolher as pessoas que vivem conosco, para escutar os seus problemas. Porque se alguém chega com um problema, a gente já vai botando 3, dizendo que a gente tem mais problema do que ela. Mas a gente não para escutar. A gente não para ouvir. A gente não para sentir o outro. A gente não para mais para dar um abraço, para dar um sorriso, porque a gente vive naquele movimento egoísta de conseguir o sucesso da nossa vida. E que sucesso é esse? Muitas vezes é um sucesso apenas de ordem material, em que nós estamos vendo pessoas riquíssimas, com suas mansões, com seus iates, que estão adoecendo com depressão, que estão se matando pela via do suicídio. E aí? Que progresso é esse? Que evolução é essa? Que sociedade é essa que nos convida a viver essa vida que apenas nos desgasta e não nos eleva? Então é necessário que esse prédio do passado, e aí se nós pensarmos assim, a gente está vivendo o presente, mas esse presente vai ser um passado também. E é necessário que esse passado desmorone para que o futuro venha a ser construído. É necessário que o homem velho que existe dentro de nós se desmorone para que o homem novo venha a renascer. E Allan Kardec, continuando no seu comentário da pergunta 783, vai dizer que nessas comoções, nesses momentos de revolução, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Então, quando a gente está no meio do furacão, a gente só vê o negócio bagunçado.
Então a gente fica louco, porque diz assim, meu Deus do céu, nada está no lugar mais. A sociedade está perdida porque nada está no lugar mais. E de fato, nada está no lugar. Mas nada está no lugar que é para que a gente comece a colocar as coisas de volta no seu lugar. Porque essa é a ideia que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, é que o sofrimento chegue ao seu auge para que a gente mude. É que a pedra no sapato incomode tanto que a gente vai ter que agir para tirar aquela pedra no sapato. Então é necessário o movimento, que esse movimento ele chegue ao auge. Que nós chegamos no olho do furacão. Porque é quando a gente chegar no olho do furacão que a gente vai dizer assim, eu quero sair dele. E é que a gente, enquanto humanidade, vai querer sair. Então, nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão essa desordem, essa confusão. Aqueles, porém, que elevam o pensamento acima da sua própria personalidade, aqueles que deixam de um momento de olhar para si, para olhar para o mundo, e que eleva o seu pensamento, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. Olha que interessante. A providência divina do mal faz sair o bem. E nós estávamos refletindo, e esse é um exemplo que nós achamos interessante, que, por exemplo, naquele caso de Brumadinho, né, que a barragem se rompeu, e que, de fato, nós acreditamos ser um erro humano, mas que Deus se vale também desses erros humanos, para que a sua justiça se cumpra. Nós pensamos assim, imagina aquela pessoa que era vizinho do outro, que nem se falava, e ali, às vezes podia ser que estivessem brigados, sei lá, alguma coisa desse tipo, mas quando veio a lama, não tinha mais vizinho brigado, não tinha mais intriga, não tinha mais fulano que não gostava um do outro. Quando veio a lama, era todo mundo ser humano desesperado, querendo ajuda para salvar a sua vida. Então, olha que interessante. A bagunça que aquilo gerou fez com que a gente olhe, aquelas pessoas que estivessem ali, olhassem de uma outra maneira umas para as outras. Porque ali na lama ninguém queria saber quem era rico, quem era pobre, quem tinha carro e quem não tinha. E por que não a gente não olhar para os outros dessa forma, sem estar necessariamente na lama? Por que a gente não parar para olhar para as pessoas, sem olhar só para o que elas têm? Por que a gente não para compreender a história do outro antes de ficar apontando o dedo para os erros que ele tem? Por quê? Mas a gente espera a lama, a gente espera que a bagunça venha, a gente fica lá, insistindo, aí quando a lama vem, aí a gente vai fazer o quê? Tem que mudar, tem que adquirir uma nova posição. E esse é o movimento de progresso. E é interessante porque no Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz a lei divina ao natural, explicando que o universo em que a gente vive não é obra do acaso. As coisas não funcionam por acaso e nem acontecem por acaso. Elas acontecem por uma lei que rege tudo. Nós não estamos soltos à deriva, mergulhados aí nesse universo. Existe uma lei de um Criador, que é essa lei divina ou natural, que ordena o nosso universo. E uma dessas leis é a lei do progresso. E se a gente for lá no dicionário para olhar o que é progresso, nós vamos ver várias concepções sobre o que é progresso. Como progresso como um movimento para frente, uma propagação, uma expansão. Ou progresso como mudança de estado. Então eu saí de um estado, fui para outro estado, ou uma evolução. Ou eu saí de um patamar e fui para outro superior, e isso é tido como progresso. Progresso pode ser tido também como a incorporação de novas tecnologias no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se a gente pensar, no passado eu usava um telefone com fio e hoje eu uso um celular, então a nossa sociedade progrediu. O progresso pode ser também o fenômeno de enriquecimento de uma comunidade. Uma comunidade que antes era mais simples, mais pobre, e que ali conseguiu enriquecer, teoricamente é uma comunidade que progrediu. O progresso pode ser visto como uma evolução da humanidade, da civilização. E, de fato, quando a gente fala em progresso, a gente vê que nós, enquanto humanidade, nós nos desenvolvemos. Porque lá no começo, há uns 100 mil anos atrás, ou até um pouco mais, nós vivíamos em bandos. Nós, enquanto as primeiras experiências dos espíritos aqui na Terra, nós vivíamos em bandos,
caçando, colhendo, em que a nossa única preocupação era o quê? Não morrer, era sobreviver. Então vivíamos perambulando aí pelo mundo, sem um lugar fixo, sem nada disso, e fomos nos desenvolvendo porque a lei do progresso, que vem através do tempo, ela nunca deixa nada passar. Então nós fomos nos desenvolvendo, nos fixando em pequenas comunidades, formando as nossas tribos, e ali naquelas comunidades nós já começamos a desenvolver a nossa linguagem. A gente começou a separar, dizendo, não, olha, os homens fazem essas atividades, as mulheres fazem essas atividades, e assim nós fomos nos desenvolvendo enquanto humanidade. Nós fomos, depois do surgimento das tribos, nós fomos formando as vilas, as cidades, nós começamos o comércio, a trocar as coisas. Então, fulano tinha uma galinha e eu tinha um machado, e eu queria a galinha e ele queria o machado, e a gente começou a trocar, a gente começou a se relacionar. E foi assim, no surgimento dessas tribos e comunidades, que a gente foi criando os mitos. A gente começou a ter uma necessidade de querer explicar as coisas. Então, por que chove? E por que quando chove, tem um clarão no céu? Por que um parente morre e quando ele morre eu sinto falta dele? Por que o sol nasce todos os dias e se põe todos os dias? E assim nós começamos a criar histórias para explicar as nossas questões enquanto seres humanos. E aí nós fomos desenvolvendo cada vez mais. E aí temos sociedades do passado muito desenvolvidas, como o Egito, como a China, como a Índia, e aí a medicina, a matemática, a filosofia começa a se desenvolver, mas aí chega um ponto fundamental que corta a nossa história, que é o advento do cristianismo. Em que muitos falam que a chegada de Jesus aqui na Terra, esse guia e modelo da humanidade, como dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, ele parte a história em dois, mas ele também marca um processo em que nós estávamos saindo de um mundo primitivo para um planeta de provas e expiações. E o momento que Jesus viveu era um momento também de profunda revolução. E é interessante, porque quando o anjo Gabriel vai anunciar a José que Maria iria ter um filho que era vindo de Deus, ele vai dizer que aquele filho salvará a humanidade dos seus pecados. E de fato nós vimos que a doutrina espírita diz que os pecados são os débitos que nós carregamos do passado, os nossos erros, e que precisamos pagar esses débitos. Mas que interessante é ver esse salvará. Porque o salvará dá a ideia de um futuro. Então Jesus salvará, quando o anjo Gabriel avisou a José, disse que Jesus iria salvar a humanidade dos seus pecados. Numa proposta de futuro, numa proposta de olhar para frente. Então, todo nascimento de uma criança é a lei de progresso agindo no mundo nessa proposta de salvar a humanidade dos seus pecados. Talvez não na proporção de Jesus, mas numa proporção em que nós somos capazes de suportar. Então, nós, enquanto pessoas que nascemos na Terra, nós somos projetos a favor da lei de progresso da humanidade. A questão é, nós estamos cumprindo os nossos projetos que cumprem a lei de progresso na humanidade? E aí é uma questão da consciência de cada um. Então Jesus, ele traz essa mudança de estado, esse progresso que se advém, e que se a mensagem dele reverbera 2000 anos depois, é porque a humanidade ainda continua necessitando desse progresso. E aí depois do cristianismo a gente dá um salto e aí vai para a Idade Média, em que a Igreja Católica toma ali o poder e os saberes. Mas vem um momento muito importante, que é o momento do Renascimento, em que se começam a questionar o velho, o passado. E começa a se questionar a Igreja, que dizia que a Terra era o centro do universo, e aí vai chegar Galileu, vai chegar Nicolau Copérnico, vai chegar o Giordano Bruno, e vão dizer assim, peraí, que não é bem assim. Os nossos cálculos dizem o quê? A Terra não é o centro do universo, o Sol é o centro do universo. E nesse movimento de questionar o poderio da Igreja Católica e as ideias da Igreja Católica, é que a humanidade ela começa a entrar num novo rumo. Mas foram necessários esses questionamentos, foram necessárias essas revoluções para que a mudança viesse. E aí vem também uma figura importantíssima, momentos depois, que é a figura de Martinho Lutero,
que com as suas 95 teses, questionou também certos dogmas e certas práticas da Igreja Católica. E junto com Gutenberg, que tinha desenvolvido a prensa, ou seja, os livros não eram mais escritos à mão, sim feitos à prensa, então a prensagem era mais rápida. Junto disso, conseguiram traduzir a Bíblia, que antes era do latim, a gente ia para a missa e não entendia nada, e a Bíblia passou a ser traduzida para o alemão. Então as pessoas da comunidade teriam acesso. E aí, tendo acesso à Bíblia, elas poderiam construir o seu próprio pensamento sobre aquele texto que elas liam. E assim também um novo movimento da humanidade, através de uma revolução e através de um questionamento. E aí vem o Colombo com a descoberta das Américas, vem o Vasco da Gama, que descobriu um novo caminho para as Índias, vem o Iluminismo com Descartes, com John Locke, com Jean-Jacques Rousseau, questionando sobre os ideais de liberdade do homem. Então, o que é a liberdade do homem? Começaram a refletir sobre as questões humanas. E aí vem, por exemplo, o desenvolvimento do microscópio, em que a gente tinha doenças que a gente não sabia o que eram, mas que a gente descobre aquelas causas minúsculas daquelas doenças. E aí vem o Alexander Graham Bell, que inventou o telefone e nos abriu novas possibilidades de comunicação. E vem o Thomas Edison, que criou a lâmpada, e que antes o nosso dia, vamos dizer, tinha 6 horas, porque a gente só vivia de acordo com o sol. Agora o nosso dia tem 10, 12 horas. E com a lâmpada a gente pode ficar mais tempo estudando, mais tempo desenvolvendo a ciência. E aí vem o barco a vapor, vem o carro, vem a locomotiva. E hoje, nesses 10 anos para cá, a gente vê o boom da tecnologia na nossa sociedade. Então é o celular, é o tablet, é o computador que se torna cada vez mais fino, mais rápido, mais veloz. Mas e a humanidade no seu coração, como é que se encontra? Porque, de fato, nós progredimos intelectualmente, sim, e muito. Porque hoje, pessoas nos assistem de qualquer canto do mundo. Mas a gente ainda não aprendeu a se relacionar com aqueles que estão bem próximos de nós. E, de fato, existe esse progresso intelectual, mas moralmente, como é que nós estamos? E o que é que nós estamos fazendo para mudar essa moral? E é por isso que o Espírito Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, ela vai trazer um prefácio belíssimo, em que vai dizer que nunca, qual ocorre nesses tempos em que estamos vivendo, Jesus foi tão necessário e oportuno. Porque a tecnologia, ela vai dizer, conseguiu logros relevantes e respeitados. A tecnologia conseguiu alcançar um patamar muito bom já, que facilita muito a nossa vida, mas não libertou o homem dos seus inúmeros problemas. Então nós vemos aí pessoas cada vez mais ansiosas, que não estão sabendo lidar com as suas questões. Crianças nas escolas praticando bullying a níveis extraordinários. E aí, essa tecnologia que a gente tanto exalta, que a gente tanto usa, de fato, o que é que ela serve moralmente para nós? Nós estamos vivendo uma sociedade em que estamos nos sentindo cada vez mais pressionados, e a gente vai no centro da cidade e aí vê as pessoas nas lojas cabisbaixas, com semblantes assim, extremamente cansados. A que preço nós estamos pagando a nossa vida para alimentar esse egoísmo? Então existe uma necessidade muito grande da gente produzir, de fazer mais e mais e mais. Estamos ficando cada vez mais adoecidos. Ela vai dizer que as ciências da alma, multiplicadas em escolas ricas de conceitos valiosos, não têm podido conduzir as mentes com segurança, por falta mesmo de objetivos seguros e legítimos. A ética parece ter enlouquecido, numa civilização em que a máquina pretende substituir o homem, parecendo ajudá-lo. Então a ética de fato parece ter enlouquecido quando a gente vê pessoas dizendo assim, não, mas se um bandido cometer algum crime, ele tem que ser morto pelo crime que ele cometeu. E a gente fica, gente, peraí, a gente está em que século? A gente está na Idade Média, que de fato se fazia isso, ou a gente está no século XXI? Em que ainda se discute questões básicas de direitos humanos, como o direito à vida. A gente continua
apedrejando as pessoas que cometem erros como se nós não tivéssemos cometido os nossos e continuamos cometendo os nossos. Porque se eu não tenho uma arma para ferir uma pessoa, eu firo ela também com as minhas palavras. Eu abro feridas nos corações dos outros. Feridas, inclusive, que levam esses outros a tirarem as suas próprias vidas. E aí, de fato, a gente vai matar todo mundo que comete mal, porque se a gente for matar todo mundo que comete o mal, acho que a Terra não vai ter mais ninguém. Então nós precisamos rever a nossa ética. Uma ética que de fato é necessário se questionar quando a gente for tomar uma atitude. Eu quero? Sim, eu quero. Mas o que eu quero, como é que isso afeta o outro? Porque nós não estamos vivendo sozinhos. Como é que isso afeta o outro? Como é que o outro vai reagir? E de fato, às vezes é necessário tomar certas decisões que bagunçam um pouco o outro. Mas existe uma terceira pergunta nessa questão ética, quando nós formos tomar nossas atitudes, é: como estamos perante a nossa consciência? Ok, eu quero, aquilo não afeta o outro, mas como é que nós estamos perante a nossa consciência? Como é que nós estamos perante Deus e as nossas atitudes? E aí é que nós podemos ter uma ética muito mais segura, de dizer assim, não, passou pelo crivo do eu quero, passou pelo crivo do outro e passou também pelo crivo da consciência e da lei de Deus que está inscrita nela. Então nós vivemos numa sociedade em que a desumanização está naturalizada e que a gente continua alimentando isso nos pequenos gestos do nosso dia a dia. E a gente tem que ter muito cuidado naquela ideia de dizer assim, não, se está sofrendo é porque é a lei de Deus que está se cumprindo na vida daquela pessoa. E ok, a lei de Deus está se cumprindo na vida daquela pessoa, mas a gente também parece que quer botar mais sofrimento aí na vida daquela pessoa. Então, está sofrendo, vai ter que sofrer 2 vezes, que é para a lei de Deus de fato se cumprir na vida daquela pessoa. E não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que colocar o nosso pezinho no chão e dizer assim, nós não somos Deus para legislar sobre a vida das outras pessoas. Nós não temos nenhum direito de tirar a vida delas, nós não temos nenhum direito de desrespeitá-las, de humilhá-las, de nada. Porque nós não somos Deus. E a lei do progresso é uma lei também que está ligada àquela lei de destruição, quando a gente fala da necessário se destruir o velho para que o novo venha, mas para se destruir o velho é necessária muita humildade. Para a gente deixar que certas coisas vão embora para que as novas venham. Mas é na questão 784 que Allan Kardec, enquanto também um ser humano que se questiona sobre as coisas da humanidade, vai perguntar aos espíritos, dizendo assim, bastante grande é a perversidade do homem. E de fato, a gente não faltam provas de que bastante grande é a perversidade do homem para nós. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele parece, em vez de avançar, caminhar aos recuos. Então, o que é que Allan Kardec pergunta? Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, ao invés dele estar indo para frente, a gente está caminhando para trás? E os espíritos vão responder, enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, naquela ideia. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tomar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Mas nós não podemos ser os veículos desse mal. Nós não podemos entrar nessa onda de pessimismo e de alimentação do medo e da violência que a nossa sociedade faz. Porque a gente vê as divulgações nesses WhatsApps da vida, de vídeos de pessoas que foram assassinadas e estão ali sangrando depois de terem levado um tiro. E o que é que isso vai ajudar na humanidade? O que é que isso vai ajudar naquela pessoa que está ali caída? Você vai curar a ferida dela? Você vai estancar o sangramento? Ou você vai fazer aquela pessoa ressuscitar? Então nós precisamos parar de alimentar o medo e a violência.
Nós precisamos parar. Não naquela perspectiva de que, está tudo muito bom, está tudo muito lindo, é o progresso, é a humanidade e tal, porque de fato nós estamos vivendo um momento muito difícil. Mas é de nós não ficarmos alimentando essas ondas psíquicas e energéticas que estão circulando. Então, se você não puder mandar o vídeo do WhatsApp, não mande, porque aquilo não vai servir de nada para a vida de ninguém. Se você pudesse segurar para dar uma resposta que vai ferir o outro, segure e trabalhe isso com você mesmo, porque aquilo não vai ser útil para a vida de ninguém. Nós precisamos parar de querer viver ferindo o outro e alimentando essa onda de medo. Nós precisamos começar a olhar para o outro com mais compaixão, com mais serenidade. Alguém aqui já parou para olhar para a história daquele bandido que está ali preso e cometeu um crime? Se você tivesse vivido a mesma história que ele, onde é que você estaria agora? Se você olha para aquela mulher prostituta na rua e fica apontando o dedo para ela, se você tivesse vivido a mesma história que ela, muitas vezes de negligência dos pais, muitas vezes de uma vida sem nenhuma oportunidade, como é que você estaria agora? Você estaria num lugar diferente que ela? E aí não é justificando a ação de ninguém, mas a gente precisa parar para compreender o outro na sua história. E é só assim que nós podemos mudar. Porque quando a gente compreende o outro na sua história, a gente tem paciência para com ele. Mas a gente também tem paciência para conosco mesmos. Porque nós reconhecemos que nós não somos os anjinhos e as florzinhas de Deus aqui na terra, não. Nós temos ainda muita coisa para mudar. Nós temos ainda muitas feridas para cuidar. E é por isso que a lei do progresso nos convida para um movimento. É para levantar da cadeira e fazer as coisas no mundo. Porque no diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana, em que ela pergunta, Senhor, onde é que é para adorar o Pai? E Jesus vai dizer assim, nem aqui nem em Jerusalém, que o Pai deve ser adorado em espírito e verdade. E o Espírito Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, ela faz uma análise interessantíssima dessa passagem que diz assim, que o mundo é que deve se tornar o nosso templo. O mundo, então vai chegar um momento em que aquele agricultor que planta a semente, ele vai estar cultuando a Deus. É que o engenheiro que constrói um prédio vai estar cultuando a Deus. É que uma dona de casa que está ali limpando o seu lar, que está cultuando a Deus. É que um arquiteto, é que um gari, é que um professor. É que todos nós precisamos cultuar a Deus no mundo. Está na hora de sair da igreja, está na hora de sair do centro espírita e ir para o mundo, agir no mundo, para que esse mundo de fato mude. E a gente pode ver o centro espírita, a igreja, o templo, seja lá o que for, como espaço de reabastecimento. Mas a gente não está todo dia dentro do centro espírita. A gente está todo dia dentro da nossa casa, a gente está todo dia caminhando pela rua, a gente está todo dia no nosso ambiente de trabalho, e é lá o espaço em que nós devemos agir para que a mudança venha. É lá que nós estamos tendo oportunidades de nos tornarmos pessoas regeneradas para habitarmos esse mundo que virá. Então é necessário que a destruição venha. É necessário que o mal chegue ao seu limite para que a mudança ocorra. E é necessário que nós saiamos dessa posição de vítimas e dessa posição de pessimismo, de um pessimismo cego que não vai nos levar a canto nenhum. E é necessário acreditar no futuro, mas acreditar no futuro agindo para que esse futuro aconteça. E parar de brigarmos pelas nossas ideias, de pararmos, porque, só para finalizar, nós vemos uma onda terrível, e eu acho que essas eleições aqui no Brasil, elas exacerbaram tudo isso, de que, fulano tem uma ideia diferente da minha. Ou eu me separo de fulano, eu me intrigo dele, se eu não quiser matá-lo, se eu não conseguir matá-lo, eu me intrigo de fulano, pronto, me intriguei de fulano. Então, fulano vota em ciclano e eu voto no outro. Aí pronto, ok, tá certo. Aí não existe mais família, não existe mais amizade,
a gente vive sozinho, assim, numa bolha das nossas ideias. E isso tem evolução aonde? A gente tem que parar de ter essas atitudes infantis. E olhar para o outro e conversar com o outro e suportar o que o outro traz para nós, porque a gente obriga que as outras pessoas também suportem o que a gente tem para dar para elas. E é assim, nesse movimento de acreditar que se de fato nós estamos regidos por uma lei, por um princípio que nos organiza e que vem de Deus, nós não estamos desamparados. E que o caos e a bagunça e a revolução são necessárias, e que se estamos vivendo no meio delas, é necessário tentar se reconectar ao máximo com essa lei, com esse Deus que governa. E olhar para o passado e aproveitar dele algumas coisas, e viver o presente com o que esse presente tem para nos dar, tentando mudar algo que virá, que é o nosso futuro. E para finalizar, nós trouxemos um poema que está no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier, e foi ditado pelo espírito Casimiro de Abreu, e que o poema tem como título A Terra, e ele endereça esse poema aos pessimistas. E ele vai dizer assim: se há noite escura na terra, onde rugem tempestades, se há tristezas, se há saudades, amargura e dissabor, também há dias dourados, de sol e de melodias, esperanças e alegrias, canções de eterno fulgor. A terra é um mundo ditoso, um paraíso de amores, jardim de risos e flores rolando no céu azul. Um hino de força e vida palpita em suas entranhas, retumba pelas montanhas, ecoa de norte a sul. Os sonhos da mocidade, as galas da natureza, livro de excelsa beleza com páginas de esplendor, onde as histórias são cantos de gárrulos passarinhos, onde as gravuras são ninhos estampados de verdor, onde há reis que são poetas e trovadores alados, heróis ternos, namorados, gargantas de ouro a cantar, saudando a aurora que surge, como ninfa luminosa, a olhar-se toda orgulhosa no espelho do grande mar, onde as princesas são flores que se beijam luzidias, perfumando as pradarias com seu hálito de amor, desabrochando as centenas, na estrada onde o homem passa, oferecendo-lhe graça, sorrindo cheias de olor. O dia todo é alvorada de doces encantamentos, à noite deslumbramentos da lua em seus brancos véus, à tarde auscula as estrelas, os astros, o sol nascente, o sol, o prado ridente, o prado perfumam os céus. Quem vive num Éden desses é sempre risonho e forte. Jamais almeja que a morte na vida o venha tragar. Sabe encontrar aventura nesse jardim de pujanças e enche de esperanças para sofrer e lutar. Se há noite escura na terra, abarrotada de dores, de lágrimas e amargores, de triste e rude carpir, também há dias dourados, de juventude e esplendores, de aromas, risos e flores, de áureos sonhos no porvir. Muita esperança para todos nós.